Salve, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 1 da terceira semana do segundo bimestre. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito da interpretação de gráficos e tabelas, especificamente desse tipo de gráfico, esse gráfico circular, chamado de gráfico de setores. Mas eu vou contar, viu? Ele tem um apelido. Ele é também chamado de gráfico de pizza, certo? Então esse gráfico, gráfico de setores, também pode ser chamado de gráfico de pizza, ok? Para a gente começar a aula, eu vou colocar a imagem do problema número 1 da página 30, tá? Então tem uma situação problema, eu quero que vocês pausem o vídeo, que vocês leiam essa situação problema e reflitam um pouco sobre ela. Já já eu venho com a resolução. Vamos lá então? Bom, como vocês puderam acompanhar aí, o problema se trata de uma equipe de teatro, que estava apresentando uma peça e depois de um mês, em cartaz, apresentando essa peça, a Patrícia, uma das atrizes, resolveu fazer uma pesquisa, perguntando se as pessoas estavam gostando da apresentação, como elas classificavam então a peça teatral deles. Era uma peça ótima, razoável ou ruim? Então ela fez essa pergunta para algumas pessoas, anotou numa tabela as respostas e depois construiu esse gráfico, ok? Até aqui tudo bem? Então o que a gente percebe aqui? Que 50 das pessoas entrevistadas falaram que a peça era ótima. 25 das pessoas falaram que a peça estava mais ou menos. E 25 das pessoas classificaram a peça como ruim, tá? Vamos fazer uma votação das minhas aulas? E aí, como é que vocês classificariam as minhas aulas? Ótima, razoável ou ruim? Comenta aí, gente. Pode colocar lá no YouTube um comentário. Bom, vamos então ao exercício. Deixa eu abaixar a tela do meu computador. Na letra A, a gente tem a seguinte pergunta. Quantas pessoas deram uma opinião sobre a peça? Quantas pessoas participaram da entrevista da Patrícia? Então, vamos responder a letra A. Como é que eu respondo essa letra A? Adicionando, somando o total de pessoas que falou que a peça foi ótima, com o total de pessoas que falou que foi razoável, e mais as pessoas que classificaram como ruim. Então, eu vou fazer uma adição. 50 mais 25 mais 25. Quanto dá essa adição aqui, pessoal? Bom, 5 mais 5, 5 unidades mais 5 unidades vão dar 10 unidades. A gente pode trocar essas 10 unidades por uma dezena, Então, aqui na unidade eu deixo 0 e acrescento uma dezena. Somando as dezenas, eu vou ter 10 dezenas. Então, 100 pessoas participaram dessa entrevista. Resposta da letra A. Vamos lá na letra B, então? Podemos dizer que metade do número de pessoas considerou a peça ótima? E aí, a gente pode afirmar isso? Metade do número das pessoas, a metade de 100 é 50? É, Então, eu posso dizer que metade das pessoas entrevistadas considerou a peça ótima? Posso, Claro que sim. Então, sim. Por quê? Eu não vou escrever porque não cabe, tá? Mas você pode escrever aí. Por que eu posso afirmar que metade das pessoas classificou a peça como ótima? Porque 50 é a metade de 100, 50 mais 50 dá 100, portanto 50 é a metade de 100. Agora vamos para a letra C. Vamos chegar aqui nesse gráfico agora. Vamos lá. Patrícia queria que as pessoas olhassem para o resultado da pesquisa e percebessem rapidamente que metade das pessoas havia classificado a peça como ótima. Então, ela apresentou esse resultado de uma forma diferente. De que forma que ela apresentou sem ser a tabela? Ela usou o recurso gráfico, Aqui a pessoa bate o olho e já percebe que metade do gráfico, metade do círculo, classificou a peça como ótima, tá? Então ela apresentou esse resultado de uma forma diferente, fez um gráfico de setores.
Leia o que Patrícia diz e preencha os quadrinhos do gráfico com os valores correspondentes. A Patrícia diz o seguinte, ó, o círculo inteiro representa o total de pessoas. Então, esse círculo todo corresponde às 100 pessoas. O círculo inteiro são 100 pessoas, ok? Então, a metade dele, que está pintada de azul, a metade dele que está pintada de azul, corresponde ao número de pessoas que classificaram a peça como ótima. Lembra que nós falamos que metade das pessoas classificaram a peça como ótima? Então, essa metade das pessoas vai ficar representada como metade do círculo, ok? Bom, depois nós temos aqui, ó, então, que aqui ficou a classificação ótima, né? São as pessoas que colocaram a peça como ótima. Vamos colocar aqui que são 50 pessoas, certo? E as outras 50 pessoas se dividiram ao meio, ok? A gente tem exatamente aqui, ó, metade de 50 pessoas. Qual que é a metade de 50? É 25, né? Então, a gente tem 25 pessoas classificando a peça como razoável, como ruim, desculpa, né? O que está em verde aí é o ruim, eu não tinha caneta verde, por isso que eu pintei de preto. E a outra metade das 50 pessoas que estão do lado esquerdo classificou a peça como razoável, ficou de vermelho, razoável. Tá? Então é dessa maneira que a gente preenche o nosso gráfico de setores, nosso gráfico de pizzas. Mas aí, pensa comigo, nós estávamos estudando ângulos. O que tem a ver um gráfico desse com ângulos? É aí que entra a mágica da matemática. Ou a matemática, vamos dizer. Vamos lá. Reparem que aqui a gente tem metade do círculo, certo? Posso pensar nesse ângulo também como um ângulo, né? Se eu pensar em ângulo agora, tá? Um ângulo que tem um giro de meia volta. Posso pensar esse ângulo como sendo um ângulo cujo giro é de meia volta, certo? Então, se eu tenho um ângulo que o giro é de meia volta, ele vai corresponder à metade das pessoas que eu tenho. Se eu tinha 100 pessoas, o ângulo de meia volta vai corresponder à metade das pessoas, 50 pessoas. E esses dois outros setores que estão aqui, ó, qual é o giro deles? Vamos pensar então? Que caneta que eu vou fazer? Vou fazer com a laranja mesmo. Olha, vamos analisar bem esse ângulo formado aqui, ó. O ângulo formado por essas duas linhas corresponde a um giro. E esse giro que está aqui, ele é um giro de 1/4 de volta, não é isso? Giro de 1/4 de volta. Então, a gente não tem um giro de meia volta aqui. A gente tem metade de meia volta. Metade de meia volta é 1/4 de volta. Então, eu tenho um giro de 1/4 de volta aqui. 1/4 de volta. E aí, o giro de 1/4 de volta, então, ele corresponde à metade da metade, certo? Sempre assim. Se eu tiver, vamos pensar assim, 20 pessoas. Se eu quiser representar elas num gráfico de setores, como esse, ficariam 10 pessoas na faixa azul, porque 10 é a metade de 20, certo? E nessas outras duas partes iam ficar 5 e 5. 5 pessoas na parte vermelha, 5 pessoas na parte preta. Por quê? Porque 5 é a metade de 10, tá? Então, um giro de meia volta corresponde à metade. E um giro de 1/4 de volta corresponde à metade da metade, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula. No final Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar os exercícios da página 31 para vocês fazerem. Dá 5 minutinhos? Dá para fazer? Então, eu vou pausar. Vocês, né, devem pausar o vídeo, marcar aí 5 minutinhos e tentar fazer os exercícios da página 31. Então, depois da página 30, peguem aí a página 31. Tem 2 exercícios
que falam um pouquinho mais a respeito de gráficos de setores. Então o desafio de vocês é esse: tentar fazer a página 31 em 5 minutinhos. Deixa o vídeo pausado, tá? Quando acabar, solta o vídeo de novo, que eu já vou vir com a correção. Ok? Então, vamos lá. Fé no lápis. E aí, pessoal, agora é a hora da verdade. Conseguiram ou não conseguiram fazer esses exercícios? Vamos lá, né? Eu espero que sim e confio em vocês. Tenho certeza que conseguiram. Vamos lá, número 2. Marisa é dona de uma papelaria e quer analisar as vendas de alguns materiais escolares. Para isso, ela contou o número de materiais de cada tipo vendido no último mês. O resultado está representado no gráfico de setores a seguir. Só, então, como nós vimos, né, no outro exercício, esse gráfico que está em círculo, né, também conhecido como gráfico de pizza, ele é um gráfico de setores, né, setores circulares, onde nós temos a ideia de ângulos, né? Por exemplo, ó, entre essa linha e essa aqui, tem a região laranja e ela representa um giro, né? A gente tem um giro aqui, tem um ângulo essa região, certo? Entre essa própria linha da região laranja e essa outra linha aqui, nós temos a região azul, que corresponde a um outro giro, um outro ângulo, ok? Quanto maior for esse giro, maior for esse ângulo, maior vai ser a região. Então vamos lá, ó. Então a gente está vendo aqui, ó, que a parte laranja corresponde a lápis de cor. Essa parte azul aqui, ó, essa parte azul aqui é da caneta. A parte cor-de-rosa da lapiseira e a parte verde pequenininha aqui é da borracha. Com essas informações a gente consegue responder as perguntas, ó. Então olhando aqui na legenda, né? Qual foi o material mais vendido no último mês? Bom, o material mais vendido vai ser o material que ocupa essa região azul aqui, ó, que agora estou pintando de vermelho. Por quê? Porque é a maior fatia do círculo, né? Se a gente fosse pensar numa pizza, quem comeu essa parte azul foi a pessoa que mais comeu, porque é a fatia maior, certo? Então qual foi o material mais vendido? Aquele que estava representado pela cor azul, que é a caneta. Então a resposta da letra A é caneta, certo? Vamos lá para a letra B. Qual foi o material menos vendido? Bom, o menos vendido é o que corresponde à fatia que está pintada em verde, né? Verde é a menor das fatias. Então essa fatia aqui que agora eu estou pintando de verde é a menor das fatias do círculo. Portanto, borracha, né, é o material que foi menos vendido. Se no último mês foram vendidos 800 desses materiais, tá? No total foram vendidos 800 desses materiais. Quantas lapiseiras foram vendidas? Então vamos lá, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui no meu gráfico. Deixa eu limpar aqui. Agora a gente quer analisar apenas a lapiseira. Então vamos pensar com calma aqui, ó. A região que corresponde à lapiseira é essa região rosa. E ela corresponde a um ângulo que equivale a 1/4 de volta, não é isso? Então esse giro que a gente tem aqui, ó, é um giro de 1/4 de volta, ok? Então se a gente pensar assim, ó, que no total foram vendidos 800 materiais, certo? Qual é a metade de 800? Vamos pensar na metade. Metade de 800 é 400, certo? Isso significa, ó, que metade do círculo corresponde a 400. Se eu contar a caneta com a borracha junto, né, essa metade que ficou do lado de cá, ó, que eu vou destacar em vermelho, essa metade corresponde a 400 materiais. E a outra metade que ficou do lado direito, que eu vou destacar agora de... Vou pegar um azul claro aqui, ó. Essa outra metade aqui corresponde a mais 400. Sendo que desses 400, a gente deve pegar metade de novo. Por que de novo metade? Porque o nosso giro aqui é de 1/4 de volta, né? A lapiseira corresponde
a metade da metade. Então, se metade é 400, metade de 400 vai ser 200. Então, para encontrar o resultado, aí, a quantidade de lapiseiras, nós tivemos que pensar duas vezes na metade. A metade de 800 que deu 400, a metade de 400 que deu 200. Então, são 200 lapiseiras. Tranquilo? Bom, e a letra D, converse com o seu professor. Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade, a não ser na live. Na live, a gente pode conversar a respeito de que maneira você pensou para responder esse exercício. Agora, vamos lá para número 3. É mais um gráfico de setores, né? Um gráfico de pizza. E aqui a gente tem a legenda desse gráfico, né? Então, cada cor do meu gráfico representa um tipo de alimento. Então, vamos ler com atenção. No supermercado, comprou 2.100 kg de produtos. Complete a tabela de acordo com o gráfico de setores representado abaixo. Então, a gente olha aqui, ó, na tabela, a gente vê que o feijão corresponde a 700 kg. E o feijão, no gráfico, corresponde a essa parte que está em azul. Certo? Se você olhar com atenção, tem uma parte amarela aqui, ó, que é exatamente igual ao feijão. Então, essa parte, se a parte azul aqui é de 700 kg, a parte amarela também é de 700 kg. E ela corresponde ao arroz. Então, eu venho aqui, ó, onde tem o 700 e escrevo arroz. Arroz e feijão correspondem a 700 kg. Bom, agora a gente tem 3 pedaços no nosso gráfico, né? Nós temos aqui, ó, o laranja, o verde e o roxo. Agora eu vou pensar no tamanho desses pedaços. O laranja não é o maior desses 3 tamanhos? O laranja aqui é o pedaço maior, é o que tem o maior giro, né? Se a gente for pensar num ângulo aqui, é o que tem o maior ângulo. Tá? Ele é maior que o roxo e que o verde. Portanto, a fatia laranja, que corresponde ao açúcar, né? Só pode ser qual desses 3 números? O 400, o 100 ou o 200? Se o setor laranja é o maior dos 3, então ele tem que corresponder ao maior dos 3 números, né? Então o açúcar vai ficar aqui, ó, no 400. E para finalizar, a gente tem, ó, que entre o verde e o roxo, o verde é maior, certo? Então o setor verde aqui, ó, ele só pode corresponder ao número 200. O setor verde não vai ser o 100, né? Entre 100 e 200, a gente vai pegar o maior para o verde. Então, no 200 vai ficar o macarrão. Então, o macarrão fica aqui no 200. E depois, sobrou o pedaço rosa, né? Para o sal. O sal foi a menor quantidade comprada pelo supermercado. Então, o supermercado comprou 700 gramas de feijão, 400 quilogramas, né? Desculpa, de açúcar, 100 kg de sal, 200 kg de macarrão e 700 kg de arroz. Certinho? Só então esses foram os exercícios que eu propus aí para vocês fazerem durante a aula. Gostaram? Bom, na sequência, o que vem? Na sequência vem a tarefa de vocês. É isso mesmo. Então, anotem aí no final do vídeo, né? Eu vou apresentar os exercícios e as páginas de tarefa. Valeu? Grande abraço. Oi, pessoal, voltei. Eu vim aqui falar da importância da tarefa das páginas 34 e 35, tá? Ela é uma sessão que encerra a unidade 3, né? Então ela é importantíssima, não deixem de fazer. Lá a gente vai estar fazendo um resumão de toda a parte geométrica. E outra coisa, tá? Dúvidas, anotem na apostila que você ficou com dúvida, para que no dia da live o professor possa esclarecer, ok? Então, não deixem de fazer, façam com bastante empenho essa tarefa que está aí, ok? Próxima aula, matéria nova, vamos falar de multiplicação. Valeu, um abraço!